Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamede e hoje nós vamos apresentar a vocês uma temática muito polêmica e muito usada erradamente em nossa língua. Os verbos novamente voltaram aqui, estão em pauta, e eu vou te apresentar como é que você chega àquelas situações que nós apresentamos em um vídeo anterior, você lembra? Agora você vai aprender comigo aqui alguns casos do futuro do subjuntivo, pretérito mais que perfeito. Fique então comigo e vamos ao vídeo para você responder às questões sem errar nunca mais. Ok? Aguardo você aqui comigo ali na aula. Na pauta de hoje, eu trouxe, a pedido de todos vocês, um pouco mais a respeito dos verbos. Então eu vou te apresentar aqui como é que nós usamos e como nós chegamos àquelas conjugações tão estranhas que muitas vezes as pessoas não sabem como usar. Vamos falar sobre isso então. Primeiro, nós sabemos que nossos verbos possuem padrões. E alguns padrões nós conseguimos construir em cima da base dos nossos verbos regulares. Verbos regulares é muito simples, eles não mudam o seu radical. Radical é a base para a formação de qualquer palavra da nossa língua. Então, se pegarmos, por exemplo, o verbo amar, nós temos o radical ama. Olha só. Depois, nós possuímos as desinências, que são as conexões que nós colocamos em nossos verbos para conjugarmos e nos comunicarmos com as pessoas da nossa língua. Agora aqui, o que eu vou te apresentar é o seguinte. Nós vamos trabalhar hoje os tempos que derivam do pretérito perfeito. Do pretérito perfeito, do passado, aquele passado definido dentro de um tempo no espaço. Nós podemos até dizer que seria um passado pontual. Por exemplo, vovó faleceu ano passado. Eu comi bolo hoje cedo. Escrevi uma carta a uma irmã. Seria isso. É esse tempo definido que nós conseguimos lembrar da ação por inteiro. Agora, por que isso? Porque é dele que vêm todas as derivações para fazermos os outros tempos verbais. Então, leia comigo. Excluindo-se a desinência ste, vou te apresentar o que é, não estranhe. Da segunda pessoa do singular, vou te mostrar. Obtém-se o tema do perfeito. O que é isso, tema? Tema, pessoal, é como você está vendo na tela comigo aqui. É o radical mais uma vogal. Nós chamamos de vogal temática. Então, nós temos um radical, sempre é assim verbo. Radical e a vogal que aparece junto desse radical. Por exemplo, o tema do pretérito perfeito do verbo ver, complicadíssimo, em português as pessoas usam erradamente, eu vou te ensinar isso. Olha lá, é vi, menos o ste. Calma aí. Por, com acento, porque senão vira preposição. Por é puse. Mas eu não estou entendendo, vou te mostrar agora o que eu estou querendo te ensinar. Veja bem. Por que tirar desinências? Quando eu conjugo o verbo, meninos, olha o que está acontecendo ali. O que é o imperfeito do subjuntivo? É aquela ideia do passado que não tem como mais se realizar hoje. Você usa esse ser. Mas como funciona isso? Vamos conjugar o verbo no passado, no pretérito perfeito. Eu vi, olha só, tu viste, pare aqui, para fazer esse tempo verbal do subjuntivo. Foi isso que eu escrevi na tela anterior. Tire o ste do tu, olha lá, tu viste, tire esse ste e coloque se. Pronto, você fez. Se eu visse. Olha que interessante, é assim que funciona. Se eu comesse, se eu falasse, como o verbo ver é irregular, vocês estão vendo? Muda o tema, porque quando o verbo é regular não acontece nada. Por exemplo, se eu comesse, se eu falasse, olha lá. Aqui não é se eu visse, olha isso, é se eu visse. Por quê? Porque vem do pretérito perfeito. Um outro modelo, vamos conjugar o verbo pôr. Eu pus, tu puseste. Veja bem, tire o este e coloque se. Pusesse. E agora você conjuga. Ai, se eu pusesse, não é se eu posse. Olha isso.
Ah, se eu pusesse mais água neste feijão. Ah, se eu visse, o crime teria denunciado. É assim. Esse tempo, então, o pretérito imperfeito do subjuntivo, você aprendeu? Conjugue o verbo sempre. Por exemplo, fazer. Eu fiz, tu fizeste. Tire os te e coloque. Se eu fizesse, olha lá. Vamos fazer mais um outro. Chegar. Eu cheguei. Tu chegaste. Tire o este. Se eu chegasse. Aprendeu? Viu? Eu falei que eu ia te ensinar isso. E agora eu vou te mostrar um outro tempo. O futuro do subjuntivo. Aqui, nós não sabemos. Subjuntivo, nós já sabemos que são as hipóteses. Então, quando você conjuga, é uma hipótese. Por exemplo, vamos de novo. Eu vi. Tu viste. Tire o este. Como é que fica? Se eu vir. Olha, cuidado. As pessoas dizem o quê? Ai, se eu ver a fulana, falarei com ela. Não, não é se eu ver. Agora você entendeu. É se eu vir. Por quê? É o verbo enxergar, é o verbo ver. Ele é irregular. Não é se eu ver. Percebeu? Aprendeu? Olha o verbo pôr. Se eu pôr a mão no fogo? Não. Olha só, não. Vamos entender? Eu pus, tu puseste, conjugou, tire o este e coloque o R. Se eu puser, veja bem, aqui a desinência é o R. É muito fácil. Vamos falar aqui com o verbo fazer. Eu fiz, tu fizeste. Se eu, coloque o R. Se eu fizer. Olha o verbo vir, porque muita gente pensa que ali é o verbo vir, e não é. Eu vim, tu vieste. Tire o este. Se eu vier. Aprendeu? Então, são situações da nossa língua que você precisa treinar. E usando essa técnica, você nunca mais erra. Quer dizer, se eu vier, se eu puser, se eu fizer, se eu vir. Agora você sabe conjugar muito bem. E todos os derivados. Esse tempo é um dos mais famosos e é os que mais as pessoas erram. Aprendeu? E agora mais um caso que nós também vimos aí nas aulas anteriores, nos nossos encontros, e muita gente teve dúvida. O pretérito mais que perfeito. Agora é o ra. Nós vamos colocar o ra no verbo. Então o que vai acontecer? Aqui é aquele tempo anterior no passado, lembra? Também muito usado na forma composta. Tinha falado, tinha escrito, é a mesma coisa. Mas aqui veja como é que aparece esse ra. Vamos fazer aqui, eu vi, tu viste, tire os te, eu vira. Olha lá, vira. Mas nós não usamos muito isso na fala. Tinha visto, olha isso, é muito mais prático. Olha o verbo pôr. Eu pus, tu puseste, tire o este e faça o quê? Pusera. Não existe pora, olha lá. Quer dizer, as pessoas falam isso. Por quê? Porque pega o modelo regular. O modelo regular, nós não mexemos no radical. Aqui, como você entendeu, esse pose, o que é isso? É o tema. O que é o tema mesmo, meninos? É o radical mais a vogal temática. E aqui você acrescenta a desinência para se comunicar com a pessoa que você quer. Então, olha lá. Pusera, quer dizer, puséramos. Eu pusera, tu puseras, ele pusera, eu vira, tu viras, ele vira, nós víramos. Veja bem como é isso. Eis aqui então a técnica apresentada para você, meu querido aluno, meu querido ouvinte, para que você não erre nunca mais. E é óbvio que agora nós vamos passar para o nosso simulado, digamos, questionário, para que você treine todas essas formas. Preparei, olha para você, especialmente para você aqui, nosso aluno do canal Português à Mesa. Vamos completar isso? Veja bem, vamos lá, vamos treinar. Poderia haver acordo se eles, o verbo é repor. Se eles o quê, pessoal? Quantia gasta indevidamente. Se eles repossem, a maioria das pessoas falam isso, repossem. Olha só, não, senhor, o verbo não é por. Como é que fica? Pense um pouco. Se precisar, pare o vídeo e veja como funciona a técnica. Olha lá. A resposta está repusessem. Veja bem, é o verbo pôr. Ele é derivado de repor, é o puse. Veja o puse ali no meio, ó. Eu pus, tu puseste. Então aqui, ó, poderia haver acordo se eles, olha ali o imperfeito do subjuntivo, ó. Se eles repusessem, não erre mais. Aprendeu? Vamos treinar mais. Vamos treinar mais. Queria pedir-lhe que, olha o verbo ver, mas aqui como rever. Não muda nada.
Você só tem o re na frente do ver. Então, conjugue normalmente. Ó. Queria pedir-lhe que, minha última questão da prova, muita gente diz que revê-se. Olha só. Não, não é isso. Como é que funciona, pessoal? Aprendeu? Pense um pouquinho. E a resposta. Revisse. Exatamente. Que revisse. Por quê? É do verbo ver. Então, como é que era mesmo? Eu vi, tu viste. Olha lá. Tire o este, fica vi. E agora você coloca o se na frente, olha. Visse, revisse. Funciona assim. É simples, muito fácil. Basta prestar atenção no tema central, que é vi, que é puse, que é fize. E você não erra mais. Vamos lá? Mais um pouquinho. Se eles aqui intervir, muita gente diz intervissem. Olha só. Se eles intervissem, olha que coisa. Não é isso. Não, senhor. Se eles o quê? Agora é a sua vez. Você sabe aqui, você aprendeu. Com mais calma, não teria, olha lá, não teria ocorrido o tumulto. Veja bem. Se eles, o verbo não é vir, olha o verbo vir. O que eu te disse? Eu vim, tu vieste. Tire o este, fica vier. Agora você conjuga intervier. Então, como é que vai ser? Resposta? Olha isso. Interviessem. A maioria das pessoas intervissem. Não faça isso. O verbo é verbo vir. Ok? Aprendeu? Muito importante. Mais um caso para você treinar. Olha só. Poderíamos ter ido juntos se o verbo é caber. Agora aqui eu deixo à vontade. No meu carro, muita gente diz cabêssemos. Olha só, por favor, esse dói. Então, não. Não. Aqui o verbo é totalmente irregular. E como é que seria? Se nós coubéssemos, não é, pessoal? Olha só, vou até sair um pouquinho da frente aqui porque estou atrapalhando ali a mensagem. Então, se coubéssemos, olha isso. Muito bonito. Português é uma coisa muito bonita se soubermos como as regras funcionam, é muito fácil. A outra, mais um pouquinho, olha só, ó. Se eles sempre nos contradizer, olha só, é o verbo dizer. Agora você só põe o contra, ok, na frente ali, mas conjuga o verbo dizer. Já esperaríamos seu indeferimento ao projeto, mas nunca houve discordância entre nós. Olha só. Então, como é que é? Se ele sempre nos... Verbo dizer, contra... Vamos ver a resposta. Contradissessem. Veja isso, porque se eles dissessem, olha isso, é o verbo dizer. Eu disse e eles dissessem. Muito bem, é isso daí. Aprendeu? Vamos terminar aqui com mais alguns modelos. Veja esse aqui agora. Agora eu vou deixar por sua conta. 2 verbos irregulares muito usados em português. Se ele, vamos colocar tudo no futuro, né? Olha lá, se ele ver o nosso trabalho, não vou falar nada aqui, fazer, não é? Um elogio. Como ficaria aqui, pessoal? Se ele ver o nosso trabalho, fazer um elogio, ok? Vamos pensar no futuro do subjuntivo. Se ele vir, olha lá. Se ele vir, agora você sabe de onde veio esse vir. Se ele vir o nosso trabalho, fará um elogio. Olha como funciona perfeitamente a nossa língua portuguesa. E para nós terminarmos, achei isso daqui interessantíssimo e trouxe para vocês. Veja bem, é um site sem críticas nenhuma. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, ó. O suporte técnico da Microsoft, ele disse assim, se o usuário fazer as alterações nas propriedades, tal e coisa, né? E ele falar ali, ó, clique na guia. Então, pera um pouquinho só. Se o usuário fazer algumas alterações nas propriedades do site da web, do ASP.NET 2.0, e clique na guia ASP.NET do gerenciador, o serviço pode ser reiniciado. Bom, estou te dando orientações. Agora, eu estou querendo questionar o seguinte, isso não está adequado, ok? Porque a pessoa que escreveu, às vezes, traduziu do inglês ali, não é? E ficou por isso mesmo e não se atentou. No caso aqui, nós estamos para te orientar. Como seria o correto? Não é se você fazer, se o usuário fazer, se ele fazer. E não é se ele clique. Percebeu? É muito fácil. Vamos corrigir? Então, é se o usuário, como é que funciona? Esse verbo é irregular, hein, pessoal? Conjuga, ó. Eu fiz,
tu fizeste. Tire o este. Então vai ser como? Se eu... Ali. Isso. Se o usuário fizer algumas alterações e se o usuário clicar. Veja bem, clicar não há alteração nenhuma. O verbo fica normal. O perigo são os verbos irregulares. Verbo pôr, verbo ver, verbo vir, verbo fazer e outros, verbo caber também, não é? Cuidado com os irregulares. Mas agora você já sabe como funciona e eu queria te agradecer por ter ficado comigo até agora. E espero que você tenha aprendido muito com isso. E daqui por diante, não erre mais. Um grande abraço a todos e nós nos veremos em nosso próximo encontro. Até mais. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.